Monster Block. Começando mais um vídeo no canal, aqui tem Vôlei Sim, mais uma vez trazendo o caso Wallace aqui para o canal, porque nós temos mais atualizações, parece que estamos chegando num desfecho, é claro, a punição, a coisa séria aconteceu na terça-feira passada, hoje, segunda-feira, dia 8, nós temos mais atualizações, as negociações para tentar chegar numa solução para o caso estão acontecendo intensamente desde terça passada e parece que aos poucos a gente vai chegando aí num desfecho finalmente desse caso. Então, primeiro, é claro, eu já peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, deixa o like, não se esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Bora tentar bater a marca de 4.600 inscritos. Então, vamos embora, tá certo? Bom, senhores, a coisa vai se desenrolando. Na semana passada tem um vídeo aqui no canal bem detalhado sobre tudo que aconteceu. CBV suspensa do Comitê Olímpico Brasileiro por 6 meses e ainda o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro ainda pede, ainda sugere para que o Banco do Brasil retire o patrocínio durante esses 6 meses e, é claro, também o Ministério do Esporte corte os repasses de verba durante esses 6 meses. É claro que é uma coisa que afetaria toda a CBV, não só a seleção masculina, feminina, seleções de base e também o vôlei de praia. Então foi algo que revoltou muita gente, inclusive eu. O vídeo está aqui para quem quiser ver. E, bom, as negociações foram acontecendo nessa última semana. Já tivemos a nota do Sada Cruzeiro, já tivemos a nota do Wallace. A defesa dele e também do Sada Cruzeiro estão buscando soluções para tentar reduzir essa pena dele, porque o Wallace foi suspenso por 5 anos, então ele ficaria sem atuar no Brasil em competições organizadas pela CBV, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, até a temporada 2028. Então, ele só teria 40 anos aí, então já ficaria bem complicado. Claro, ele poderia atuar fora do Brasil, mas no Brasil o Wallace segue suspenso durante 5 anos. Então a defesa dele, junto com a defesa do Sada Cruzeiro, estão buscando maneiras de contornar essa situação, de tentar diminuir a pena de alguma maneira, ou coisas do tipo. Agora, falando da seleção brasileira, falando da CBV, que é claro, é o que mais interessa, porque a gente está falando não só de um atleta só, não só do Wallace, mas a gente está falando de dezenas de atletas, atletas de seleção de base, atletas do vôlei de praia, as meninas da seleção feminina, então é o que mais interessa, é o que mais preocupa o vôlei fã. Então nós tivemos atualizações nos últimos dias. Na sexta-feira, o Demétrio, que foi o primeiro a dar informação desde o começo, lá do Olhar Olímpico do UOL, ele já tinha feito uma matéria falando como estavam as negociações. Eu vou colocar alguns trechos da matéria aqui para vocês, então fiquem ligados. As diversas partes envolvidas na punição aplicada à CBV na terça-feira, dia 2, têm tentado buscar uma saída diplomática para a entidade, que está suspensa do COB por 6 meses. O COB até poderia livrar a CBV da punição, chamando uma Assembleia Geral para discutir o gancho, mas o governo federal já alertou que isso faria o Banco do Brasil retirar seu patrocínio ao vôlei. Então, assim, é importante lembrar que quem fez pressão, quem buscou que essa punição do Wallace fosse cumprida e que acontecesse, e que pressionou bastante o COB, foi a AGU, a Advocacia Geral da União, porque o Wallace ofendeu, o presidente da República. Então é claro que a AGU foi acionada e o COB, com isso, pressionou bastante a CBV para que a pena fosse cumprida. Então é claro que o COB não vai abrir uma assembleia para tentar não suspender a CBV, porque aí o COB acabaria entrando em briga com a AGU, E aí seria a AGU, Ministério da Justiça, Ministério do Esporte e, é claro, ainda um presidente que foi ofendido. Então o Comitê Olímpico Brasileiro não quer isso e não vai retirar a pena. Então as negociações começaram a acontecer. O COB deu algumas sugestões, deu algumas opções para a CBV, mas a CBV não aceitou. Olha só, nos encontros foi apresentada uma saída para a CBV. Reconhecer que a suspensão aplicada pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro ao Wallace
nunca deixou de ser válida e que, por isso, a partida final da Superliga, que o Cruzeiro foi campeão, ela é nula, não vale. Teria que remarcar a partida ou teria que dar o título para o Itambé Minas, a partida deixa de valer. Bom, a CBV não deu uma resposta até a quinta-feira passada à noite, ficou de dar resposta, não deu, e aí depois veio aí com o que ela acha sobre isso. A CBV alega que não tem como anular uma partida, função que é do STJD, órgão muito influenciado pelo campeão Sada Cruzeiro. É claro, vide a punição ínfima aplicada a Lopes por dar um tapa na cara de um adversário inicialmente de 3 jogos e depois ampliada para 4. Então, além disso, isso geraria uma enorme crise interna que favoreceria exatamente o grupo de oposição que provocou a confusão escalando Wallace. Ou seja, isso geraria um problema, uma confusão enorme, porque o STJD, querendo ou não, é bastante influenciado pelo Sada Cruzeiro. A gente viu as punições, tanto é que o STJD retirou a punição do Wallace, deu uma punição pífia pro Lopes, então a gente já sabe o que aconteceria caso o STJD fosse envolvido na negociação. Então, elas continuaram, né? De qualquer forma, é condição obrigatória que a CBV assegure a aplicação da suspensão de 5 anos ao Wallace e dê 1 ano a Radamés Latari, seu principal dirigente, é claro, da CBV. Então, é claro, é de interesse do COB e também da AGU, da Advocacia Geral da União, que o Wallace seja punido, porque senão a coisa vai ficar mais séria ainda, hein? E aí, as negociações continuaram e a CBV não aceitou os acordos oferecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A CBV está ciente de que terá suspenso, se não encerrado, o patrocínio do Banco do Brasil, caso não venha a não cumprir a suspensão aplicada pelo Conselho de Ética. E não haverá nada que a ex-jogadora Ana Moser, por enquanto a interlocutora pelo governo, possa fazer. O Banco do Brasil estará, afinal, cumprindo uma recomendação do Conselho de Ética. E, enfim, não tem como. O Wallace precisa ser punido, senão a coisa vai ficar mais feia ainda. E aí, é claro, a prioridade é que os atletas não fossem punidos. Essa matéria do Demetrio é de sexta-feira passada e hoje nós tivemos uma nova matéria, pelo visto com o desfecho, que é o seguinte: CBV recusa acordo, como eu falei para vocês, e o Comitê Olímpico Brasileiro vai administrar o vôlei por 6 meses. Ou seja, meus amigos, resumindo a história, a CBV não aceitou o acordo, não aceitou anular a partida, não aceitou dar a punição ao Wallace e, com isso, ela vai seguir suspensa por 6 meses, não está mais filiada ao COB até novembro desse ano. E aí, quem vai dirigir, quem vai mandar, quem vai administrar o vôlei brasileiro pelos próximos 6 meses vai ser o Comitê Olímpico Brasileiro. Isso já é uma coisa comum para outros esportes, por exemplo, na natação quem comanda é o Comitê Olímpico Brasileiro e outros esportes, mas isso nunca aconteceu com uma confederação desse tamanho. A CBV é uma das maiores confederações esportivas do país e nunca aconteceu do Comitê Olímpico Brasileiro ter que dirigir, ter que administrar um esporte tão grande como é o vôlei, né? Segundo, terceiro maior esporte que nós temos no Brasil. Então, é uma coisa aí que vai ficar meio complicada. A CBV não aceitou o acordo. A Confederação Brasileira de Vôlei se nega a reconhecer que o Wallace não poderia ter jogado a final da Superliga. Perdeu a chance de uma saída diplomática e ficará suspensa por 6 meses. Neste período, quem vai gerir a representação internacional do Brasil no vôlei será o Comitê Olímpico Brasileiro. Ou seja, a CBV não vai cuidar mais do vôlei, no caso internacional, ou seja, da seleção brasileira, pelos próximos 6 meses. Quem vai arcar com todas as despesas, viagens, transporte e todas essas coisas vai ser o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, só para deixar claro, o Brasil, todas as seleções brasileiras não ficarão sem disputar qualquer campeonato nessa temporada de seleções. Disputaremos pré-olímpico, disputaremos tudo o que temos que disputar nesse ano.
Porém, o que acontece é que quem vai administrar, quem vai pagar as viagens, quem vai gerir é o Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, é claro, não vai influenciar na Superliga. O que a CBV vai ter que fazer, o que a CBV vai ter que sim administrar é o pré-olímpico masculino que acontece no Rio de Janeiro no começo, né, no final, na última semana de setembro, né, última semana, primeira semana de outubro. Isso sim, quem tem que administrar, quem vai ter que arcar com todas as despesas do seu próprio bolso, porque a CBV não tem mais o patrocínio, a CBV vai ter que arcar com todas as despesas do pré-olímpico masculino do próprio bolso, vai ter que tirar ali de investimento privado ou da própria poupança que o Demetrio já tinha até avisado que a CBV tinha lá mais de 20 milhões em conta, e aí vai ter que utilizar para organizar o pré-olímpico que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. De resto, quem vai fazer é o COB. É claro que antes o Comitê Olímpico repassava para a CBV que era quem cuidava. Agora não vai ter mais esse intermediário. O Comitê Olímpico Brasileiro vai cuidar, vai administrar diretamente o vôlei brasileiro, né? A representação internacional, pelo menos até novembro. E aí, tá aqui para vocês. Agora, o Comitê Olímpico Brasileiro se prepara para começar a administrar o vôlei, como já faz com outras modalidades, como destaque para a CBDA da natação. Os recursos que o comitê repassaria à CBV para esta pagar, por exemplo, a ida das seleções de base para os respectivos mundiais, vai continuar servindo para este fim, mas com o dinheiro sendo aplicado diretamente pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A verba não passará mais pela CBV, então não tem mais intermediário, a CBV não manda mais, não administra mais até novembro. O COB vai fazer isso diretamente, vai administrar diretamente. E aí a CBV vai ficar aí com a responsabilidade de organizar o pré-olímpico que acontece no Rio de Janeiro. Durante o período de suspensão, a CBV tem compromisso com a Federação Internacional para organizar o pré-olímpico no Rio. Continuará sendo da Confederação Brasileira de Vôlei essa responsabilidade, com o Comitê Olímpico Brasileiro sendo o responsável por levar a equipe para o torneio. Ou seja, quem vai pagar a viagem, toda a logística, todas as despesas é o Comitê Olímpico. Quem vai organizar quadra, ginásio, patrocinadores, CBV, e vai ter que arcar com o próprio bolso. Com isso, falando sobre o Wallace segue com a punição de 5 anos, a defesa dele também vai buscando saídas, vai tentando diminuir a pena ou retirar a pena, mas por enquanto a punição é que o Wallace fica aí suspenso durante 5 anos, sem poder atuar por qualquer clube, nada aqui no Brasil. Se ele quiser voltar a jogar, teria que jogar fora do Brasil. Tá certo? Então é isso, atualizações sobre o caso, basicamente resumindo, o Comitê Olímpico Brasileiro tentou um acordo com a CBV para não prejudicar a seleção brasileira, o vôlei em si, e também para não ter que administrar. A CBV não aceitou, e aí com isso está suspensa, sem patrocínio do Banco do Brasil, e com isso o COB terá sim que administrar o vôlei da maneira internacional, né, a representação internacional do vôlei brasileiro pelos próximos 6 meses, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, para informar vocês, para que vocês fiquem a par de como que tá esse andamento do caso Wallace, para vocês entenderem que não vai prejudicar, até para me deixar mais tranquilo e deixar todos vocês mais tranquilos. A seleção brasileira não vai ser prejudicada, masculina, feminina, seleção de base, vôlei de praia, não vai ser prejudicada, o COB vai pagar, porém, o patrocínio realmente vai ser retirado pelos próximos 6 meses. CBV não aceitou o acordo, porque, enfim. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e até a próxima. Falou!